pessoa amada, bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Consultar Tarô Online. Eu me chamo Marinês, sou taróloga, radiestesista, amo falar de energias. Essa é uma tiragem para o período de 30 dias. Lembrando que essa tiragem não vai ressoar com todo mundo, mas é muito importante que você fique até o final, porque às vezes no começo não está fazendo muito sentido, mas daqui a pouco você começa a encaixar na tua realidade. Então sempre terá alguma coisa que vai ressoar com você, mesmo sendo uma tiragem coletiva, porque ninguém chega aqui por acaso. Também tem as considerações finais, lembrando que às vezes pode estar invertido, então pode ser que a pessoa que você esteja lidando a algum tipo de relação, às vezes a gente vê, mas eu não sou assim, mas aquela pessoa é exatamente assim. Então, já deixei tudo pronto aqui para não demorar muito, né? Bora para a tua leitura. Te peço, se você puder, deixe teu like. Isso é um sistema de troca. Te ofereço o meu conhecimento e você deixa um joinha para ajudar o canal. Trocas justas, ok? Então, Escorpião, vamos para a tua leitura. Este momento atual, o que você precisa saber dessa leitura? E olha só. Você está num momento de mamão com açúcar, né? Sem pressão, sem correria, a tua personalidade está doce, gracioso, graciosa, até de lidar com as dificuldades da vida. E sem precisar fazer média, né? Sem ser falsa. Até mesmo porque Escorpião é o signo da verdade, doa quem doer. E como dói, né? Mas aqui você está usando a tua honestidade com gentileza e elegância. É o jogo de cintura, né? Eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar aqui no vídeo, no final do vídeo, o link da Rainha de Paus. Tu vai ver o potencial que tem desse arcano de fogo aqui. Nossa, é uma energia assim, meu Deus. Então, use o seu mel, meu amor, né? Vamos adocicar mais, e por que não? Aqui é um período de você se conectar com o teu poder pessoal, tua autoestima, estratégias, a inteligência, a força de vontade. E os teus planos são prioridades. E às vezes, né? E por que não? A sua maior prioridade é simplesmente desfrutar a vida. Ótimo, tudo de bom. E a carta opositora aqui dessa fileira do meio, um arcano poderosíssimo aqui no centro da tua leitura, só que ela vem como um fato opositor. Uau! A Imperatriz aqui. Aqui você precisa lidar com os teus bloqueios, né? Tuas amarras. E ainda bem que você tá nessa energia de fogo aqui, para desatar os nós, né? Olhar para as tuas experiências do teu passado e tudo que você precisa compartilhar profundamente com as outras pessoas. O que merece ser fortalecido e o que merece ser esquecido. Para alcançar a leveza. Aqui é preciso sustentar os pesos. E aqui, como resultado dessa experiência, um 3 de paus, aqui a tua capacidade de observação é aumentada aqui, né? Teu foco tá bem nítido. Então, confie em você. Confie no que você sabe, o que você quer, o que precisa fazer. Apenas confie. Aqui você tá indo no fluxo certo. E no fundo do deck, um as de ouros aqui. É uma imensa potência aqui, criativa na Terra. É uma ambição para a criação e o sucesso material. E de repente um acontecimento agradável pode surgir e daí trazer o impulso necessário para a realização. São oportunidades financeiras aqui. Teus caminhos estão bem iluminados, Escorpião.
E o outro fundo de deck, olha só, o carro é movimento. É assim, ó. Você não querer que as coisas sejam como você quer que elas sejam, mas elas deveriam ser, né? É você aceitar as coisas como elas são, sem querer impor alguma coisa ou alguém que imponha, né? Porque o carro, ele vai te levar aonde você precisa. Talvez não pelos caminhos que você conhece, mas por caminhos diferentes. O resultado disso vai ser maravilhoso, Escorpião. Só confia. E na tua leitura de aprofundamento aqui, um 9 de paus. E o 9 de paus, esses dias de você de introspecção, podem te mostrar o que não está dando tão certo e o que não tem sido construtivo na tua vida. Às vezes a gente vê o buraco logo ali na frente, né? A gente sabe que o buraco existe e ainda assim a gente cai. É um saco, eu sei, mas acontece. Então a meta é enxergar o buraco de longe, observar que o buraco existe e resistir à tentação de repetir os mesmos passos. E aí se desviar da queda, né? Ou seja, usar a percepção, né? A energia de um pé atrás, ou de esperar o momento certo, né? E aqui com a rainha de paus, é tudo sobre desapego. Poder de transformação, de regeneração. Claro que isso não é fácil, é bem emocional, né? Vamos com cautela então. Comece a reavaliar algumas coisas. Algumas coisas que brilham não tão lindo, mas que de longe a gente não consegue perceber o que é o brilho da joia preciosa e se é bijuteria, né? Então, pede um olhar mais de perto, entende? O 9 de paus, né? Com a imperatriz aqui, você precisa ter jogo de cintura. Que você precisa para lidar tanto com o lado pesado da vida, quanto para usufruir os momentos de leveza. É usar da cautela. E é ser perseverante. E o 9 de paus com o 3 de paus é você usar uma perspicácia da inteligência, né? É usar o poder da comunicação aqui. É você se mostrando na prática e no corpo, né? O que já acontece na alma. É externizar isso para o mundo, para o externo. É você saber se comunicar aqui, é cautela aqui. E a tua carta de bloqueio, que te bloqueia nessa coluna do meio, um 2 de paus. E você vai ficar introspectiva, mas a introspecção ela é bom sim para olhar mais para dentro, né? Entender o que pede uma transformação. Só que você vai precisar de entusiasmo. Então, tente se envolver em atividades ou então em projetos que acorde a sua energia instintiva aqui, né? Veja as mandalas que eu deixo aqui o link na descrição, porque é preciso você sair da passividade, né? Porque senão pode entrar em acomodação. E as mandalas, maravilhoso, né? 10 minutinhos diário, 21 dias, vai te ajudar enormemente. Ó, 5 de copas, tá? É preciso deixar fluir essas energias. Fazer as pazes com ela, né? Vem por conta desse... sabe? De você saber o quanto mais se corre atrás de algo, mais esse algo foge de nós. Então aí se frustra, né? Se lamenta.
mas você possui todas as ferramentas. Todas as ferramentas que você precisa para se regenerar, se curar, se amar muito. Não existe leveza sem peso, nem luz sem escuridão. Torno a falar para você, dá uma olhadinha nas mandalas, veja ali que vai te ajudar bastante, tá? E olha só, fundo de deck, né? 10 de espada. E o 10 de espada é você enfrentando os desafios. É sim preciso estar preparado para qualquer reviravolta. Você terá que aprender rapidamente a se adaptar às circunstâncias. Então recorra às experiências de colegas ou até mesmo de um superior, né? Até mesmo pegar emprestado as suas melhores práticas. Existe um método que se chama modelagem. Procura no YouTube, procura ver. Você, quando você admira alguém e daí usa aquela pessoa como modelo, né? Como para enfrentar os desafios, superação, essas coisas, né? Pode ser até de um artista mesmo, de um personagem que tu gosta, né? E o outro fundo de deck, um 6 de espadas. Então, calma, escorpião, respire. As alegrias vão vir aqui e muitas notícias boas vão chegar para você. Dentro desses 30 dias aí, né? Acredite que você formará parcerias que vão te levar para longe, para outro patamar de vida. Então, busque sempre se manter o equilíbrio frente às tuas decisões. E para o fechamento da tua leitura, então vamos ver aqui uma rainha de espada. Excelente, excelente essa energia para resolver esses paranauê aqui, tá? Agir com o egoísmo necessário, com foco, é você focar nos teus próprios interesses, focar naquilo que você precisa, focar no seu empoderamento. O importante agora é você. É focar em se fazer grande. Porque se você não estiver bem na tua vida, nada acontece. A prioridade é que você fique bem. Recuperar uma certa independência a nível mental, emocional aqui. E é isso que vai trazer poder na tua vida. E isso vai te capacitar para você seguir em frente. Fato opositor, coluna do meio, que te bloqueia, 4 de copas. Aqui, quando alguém vem e fala alguma coisa para você e você leva para o lado pessoal. E aí fica chateado. Fica com raiva, fica reativo, reativa, fica descontrolado, descontrolada. Significa que você aceitou aquilo. Aí despertou uma energia a partir do que você se permitiu, né? Vem do chakra básico aqui, primeiro chakra, e você reverberou aqui, criou uma sintonia com uma frequência vibratória mais densa. Então a raiva, o ódio, a mágoa, a insegurança, a falta de confiança, tudo isso gera um grande mal-estar aqui. E isso então, escorpião, com as outras cartas aqui de bloqueio, com a Imperatriz no lado sombra, com 2 de paus no lado sombra, né? É típica aqui a tua originalidade sincerona de prontidão. E pode te trazer a fama de ser uma pessoa grossa e chata. Então, pensa um pouquinho comigo. Esfria a cabeça. Quando essa energia vier, por isso é bom você saber com antecedência, certo? A vitória, a tua vitória, ela já está pronta na tua mente. Ativar o modo mente. Ativa aí agora. Passeie agora, como se já estivesse vencido todas essas coisas, todas essas barreiras, todos esses impedimentos. Use o seu recurso mais poderoso, a imaginação. Acredite em vencer,
Acredite que você atingiu seus resultados, suas metas. Acredite na sua liberdade. Invista em você. Busque fazer algo agradável, algo bom, algo positivo. Não pensa que a vida é só uma maratona de 100 metros? Respira. Calma. Né? Por falar em respirar, eu reforço as mandalas ali. Medite. Respire de novo. Continue. Né? E olha, com a queda de energia que teve do 4 de paus, né? E com tudo o que vinha, né? Que pode ter levado a comportamentos sabotadores, né? O 4 de paus aqui é propício para você praticar a autocompaixão, cuidar da tua saúde física, mental, buscar um equilíbrio em sua rotina. A sua energia será restaurada e aí vai te trazer uma determinação renovada para você alcançar teus objetivos e já inicia bem o próximo mês, né? Com sucesso, com comemoração, com alegria, com celebração. Aqui volta aquela energia de paus do início ali, né? Tudo de bom. E olha, por tudo de bom, roda da fortuna aqui, te trazendo sorte rápida aqui. Claro que não elimina a necessidade de planejamento aqui, mas aqui aumenta o desejo e a possibilidade de riqueza material. E vem o arcano da justiça também aqui. E a justiça, ela te beneficia em assuntos legais, né? A energia que traz potencialidades para você se dar bem em tudo que tem a ver com questões judiciais, burocrática. Pode ser também acordos entre amigos, entre marido e mulher, namorados. Talvez uma resposta daquela pessoa que você estava esperando o retorno, uma satisfação, né? Pode ser também um teste que você fez, seja em outra empresa, como é que se fala? Enfim, me fugiu a palavra agora. Um teste que você fez, pode ser nas pequenas respostas, seja no trabalho, seja nas tuas relações interpessoais ou no teu relacionamento íntimo. Mas é tudo ótimo aqui, Escorpião. Eu vou fazer as indicações das mandalas para você agora. Eu indico as mandalas arcturiana do equilíbrio, a mandala arcturiana da expansão e a mandala arcturiana do fluxo. A frequência de equilíbrio te ajuda a se reconhecer, se for fiel aos seus sentimentos e se reconhecer sua própria verdade e os seus próprios talentos, e nada poderá te desequilibrar. A frequência de expansão ajuda você a ampliar seu campo de energia e entrar em sintonia com as pessoas ou situações que ressoam com você. E a frequência do fluxo ajuda a perceber que a descida da onda é um desafio ao invés de um drama. Tá bom, Escorpião? Espero que essa leitura tenha te trazido um insight, que tenha trazido insights valiosos para você. Se você é novo ou nova aqui no canal e se gostou do conteúdo, se inscreva, comenta, compartilhe. A tua presença aqui é muito importante. Deixa teu like, deixa teu joinha. Que a luz divina continue te guiando e tudo de bom para você. Você merece o melhor. Gratidão por você aqui. Até a próxima leitura.